em todos eles é o medicamento. Conhecer de medicamento. Não para você saber prescrever, indicar, diagnosticar um paciente. Longe disso. Mas para você entender, para você saber, entender daquele medicamento, ter um conhecimento básico daquele medicamento, para você entender a função desse medicamento dentro do processo. Por exemplo, se eu estou dentro da unidade hospitalar, urgência e emergência, existem medicamentos que eles vão ser de único uso exclusivo de urgência e emergência. Existem medicamentos que eles vão ser de uso exclusivo de centro cirúrgico, que você não vai ver na clínica médica de uma unidade hospitalar. E tem os que vão ser utilizados apenas na pediatria, ou então apenas na obstetrícia, na ginecologia. Então, você entender para que aquele medicamento ele serve, vamos dizer assim, não para que ele é indicado, mas para que ele serve, é de extrema importância para você também entender o valor desse medicamento dentro do funcionamento da unidade. Não tem como eu ter cirurgia se não tiver anestesia. Então, eu tenho que entender de anestesia, os tipos de anestesia. Para, por exemplo, em alguma situação, eu conseguir identificar problemas e evitá-los. Isso não é uma situação que é inerente apenas do farmacêutico, porque a gente trabalha em conjunto. Por exemplo, se eu vou ter cirurgias naquela semana, eu tenho que saber o que é anestésico, se você entender de anestésico, e dentro da rotina, se o que eu tenho em estoque é suficiente ou não. É um exemplo. Dentro da urgência e emergência, eu tenho algumas medicações que elas vão ser indutoras de manutenção de anestesia, de sedação para os pacientes, às vezes, sei lá, você está entubado. O que eu tenho dá? O que eu tenho é suficiente para aquele paciente? Vai acontecer um evento na cidade, por exemplo, né? Tem uma situação que acaba influenciando mais no movimento da unidade, né? O que eu tenho atende à minha demanda? Essa mudança da demanda? É trabalhar junto no processo para que tudo funcione muito bem. Não é virar e falar assim, isso é obrigação do farmacêutico. Não, você tem que entender do que você trabalha, você tem que entender dos processos. É executar a sua tarefa com excelência. Na drogaria também não é diferente. Às vezes, o paciente chega para você, se você está lá, ele automaticamente subentende que você entende do que você está fazendo. E se esse paciente, esse cliente, ele perceber que você tem insegurança e você não sabe o que está fazendo, ele vai dar duas uma. Ou ele nunca mais vai querer que você atende, ou na sua frente ele vai pedir para outra pessoa atender. Faz, porque já aconteceu comigo. Então, essa foi uma das maiores dificuldades, mas não se limite a isso. Fonte de informação a gente tem a horrores, a milhares de entender. E eu estou dando um exemplo, né, na minha situação, o meu primeiro emprego foi uma drogaria, e eu não entendi de nada de medicamento. E era uma drogaria muito grande. Tinha muito medicamento. Meu relacionamento com medicamento era de pirona e paracetamol e acabou, e às vezes uma amoxicilina. Esse era o meu conhecimento com relação a isso. Mas não me limitei a isso. Se essa era a minha realidade, eu vou desempenhar um papel ali, eu tenho uma função, então eu tenho que me qualificar para fazer ele de maneira correta e segura. Então eu levava para casa um bulário, um livro dessa grossura, e todos os dias eu tentava estudar pelo menos os medicamentos mais procurados na farmácia naquele dia. Eu levava o livro para casa, inclusive era do farmacêutico, o dono da farmácia onde eu trabalhava, e ele me deu, ele falou, você quer? Para você estudar, para você entender? Quero. Então, eu levava para casa, eu anotava e eu ia estudar sobre aquele medicamento para me poder, pelo menos, prestar uma orientação de qualidade e com segurança para quem me perguntasse. Porque todos os dias tinha alguma situação nesse sentido. E não é diferente dentro da farmácia hospitalar, não é diferente dentro da urgência e emergência, não é diferente de nenhuma dessas situações. Da unidade de saúde também não é diferente. Você está inserido numa equipe, você tem que entender como os processos funcionam para que você desempenhe para entender o seu papel dentro dessa equipe ali, desse fluxo, e você possa desenvolver com qualidade o que você faz. E que os outros processos não atrapalhem a sua parte, nem a sua atrapalhe dos outros, porque todos estão interligados. Então,
se alguém deixa a desejar de alguma forma ou faz mal feito de alguma forma, vamos dizer assim, acaba refletindo no trabalho de todo mundo. E no caso da farmácia, por ser um estabelecimento de saúde, acaba indo mais além. O afetado pode ser o seu paciente.